E aí, gente, vamos chegando. Fala aí, Léo. E aí, meu amigo? Tranquilo? Como é que Tá você me tá? ouvindo bem? Tudo certo. Tá aí em Ji-Paraná? De Paraná, cara. Quem diria, né? Vim parar em Paraná. Cara, que legal, que experiência boa, hein? Não, bom demais, cara. E eu queria vir aqui pro norte mesmo, né? Aqui que é bom, cara. De ter uma experiência Aí, inicial assim na carreira assim no norte é muito bom. Aqui aí é tem perto, trabalho pra caramba, né? Quê? é perto de qual fronteira aí? Aqui é perto da fronteira da Bolívia, né? A gente não tá exatamente na fronteira. A fronteira fica ali em Guajará-Mirim, né? Que tem outra delegacia da PF ali. Quanto tempo Mas daí? aqui é daqui de Guajará, umas 4 horas, 5 horas, são uns 300 quilômetros, talvez. Mas a estrada aqui é tudo ruim, né? Tudo difícil de chegar, então é meio complicado. Não, mas faz. Mas, Se não for agora na sua vida, nunca vai ser, viu? não, pois é, exatamente. Eu tive a oportunidade de ir para lugares teoricamente melhores, assim, para capitais e tal, Cuiabá, poderia ir para São Luís, mas eu não quis, eu quis vir para cá, né? Porque aqui vai ser um aprendizado muito bom. Já tá sendo, né? Qual que é o crime que você mais tá pegando aí? Cara, eu tenho de tudo, mas inicialmente eu peguei muito ambiental, crime ambiental, porque aqui tem muita reserva indígena. Tá? Aqui em volta tem umas 3, 4 reservas indígenas muito grandes, né? Tem aqui um pouco descendo aqui, tem uma reserva que chama Roosevelt, que eu acho que é a maior reserva indígena do mundo e a maior reserva de diamante do mundo. E aí a gente tem muito crime federal nesse sentido, assim, de extração de diamante, extração de ouro, Não sabia que extração tinha. de madeira também. Não Que? sabia que ainda tinha bastante diamante assim no Brasil, não? Tem bastante. Mas está na reserva indígena, então não pode extrair, né, teoricamente, né? Por isso que tem, né? Por isso que tem, tá lá preservado, teoricamente. Mas a gente tem muito. Extração de diamante, extração de ouro, extração de madeira, todas essas coisas assim. Muito crime ambiental. E Mas, agora a gente está dividindo um pouquinho lá na delegacia, né? E aí eu tô deixando um pouquinho os crimes ambientais, vai ficar mais com meus colegas lá. E eu vou pegar mais a parte de droga. tá, contrabando, Então, bastante. contrabando tem bastante também. Semana passada, um tempo atrás caiu aqui uma carreta de cigarro. Então, de vez em quando tem aí umas carretas de contrabando, coisas assim. Tem bastante também. Tem de tudo. Que é bom aqui que tem de tudo. O que eu posso falar é que eles estão bem resguardados, viu? Pessoal aí. Eles estão bem. Resguardados? É, por você, ué. Pra não estar na função, não. É verdade. Que eu conheço, pelo menos, não tem. Tão Vou pegar apaixonado, todo mundo, eu sei que você é. prender todo mundo aqui. É o objetivo. Mas me conta um pouco. Isso Você aí. começou aonde? Aqui Qual... mesmo, né? Aqui, Aí foi a primeira. primeira lotação. Eu vim direto da academia de polícia pra cá, né? Tá. Tinha, lá pela academia de polícia, assim, pela classificação da academia de polícia, você faz as suas escolhas, né? E aí, quem fica mais bem classificado vai escolhendo os lugares onde tem opção. E eu fiquei bem classificado, eu fiquei em 27º, assim, e escolhi vir pra cá. Escolhi vir pra Certeza que você cá. estava bem classificado. Você estava bem classificado, tenho certeza absoluta que você estava. Isso eu não tinha dúvida. Pois é. Mas é complicado lá, cara. Academia de polícia foi fácil, não. Cansativo, ainda mais na época de corona ainda, porque a gente ficou tudo isolado. Lá ficamos 10 semanas totalmente isolados lá, né? Não podia Em sair pra Brasília. nada. Em Brasília, em Brasília. Foi uma experiência muito legal, mas bastante difícil também. E família? Sente falta, não? Cara, sinto, né? Claro que eu sinto, mas tá sendo demais ver a experiência aqui, né? E quem quer entrar em um concurso federal já tem que ter essa perspectiva, assim, né? De que você provavelmente vai para longe da sua família, você provavelmente vai para a fronteira, vai para lugares de difícil provimento, assim, no começo de carreira, né? Então eu sempre falo, quem quer entrar na PF, assim, não pode ir pensando em querer voltar logo para casa. Primeiro porque provavelmente você não vai. Segundo, realmente você tem que aproveitar esse momento, assim, de ir para lugares diferentes, conhecer, não só conhecer lugares diferentes, conhecer o Brasil tem muita coisa diferente, muita coisa legal pra gente conhecer,
mas também para aproveitar a oportunidade de um início de carreira, assim, né? Que em lugares como eu tô aqui é muito bom, assim, para realmente começo de carreira, para trabalhar, para aprender. Legal. Você é menino ainda. Tem que idade? 29. Tô velho Ah, já também. tá novo. Não fez nem 30 ainda. Isso aí. Quem vê, eu tenho 79 anos, né? Mas é mais ou menos isso. É, Cara, legal. quando eu fazia faculdade lá junto, você tinha cabelo ainda, né, pô? É, não, ainda tem, pô, aqui, ó. Eu corto parecendo que eu não tenho. Cara, legal. Vamos falar um pouco de foro por prerrogativa de função? Vamos lá, vamos lá. Começar falando certo, né? Não é foro privilegiado, pelo amor de Deus. Foro privilegiado não, né? Mas tá na mídia, tá no povo. A gente deixa, né? Entre aspas, vai. Entre aspas pode. É, todo mundo acaba falando, né? For privilegiado acaba criando uma conotação negativa, assim, né? De Pois que é. seria um privilégio, né? De que seria algo que beneficiaria a pessoa e acabou, né? Que às vezes a gente às vezes parece, né, que de fato beneficiou, né? Não sei se é real ou não, né? Que não sei se a gente pode falar que teve julgamentos aí que talvez não tenham sido tão justos, né? Ou É, pode ser só uma impressão também. porque a gente vê Mas fugindo do foro por prerrogativa de função, né? Pedindo para mandar lá para baixo, renunciando o cargo. O STF já se. mas geralmente a gente vê fugindo como uma estratégia processual aí, geralmente querendo uma prescrição ou algo assim, né? Porque aí começa a ir pro tribunal, joga para primeira instância, depois volta pro tribunal, depois vai para outro lugar, e aí o Ou cara tá tá no com, fundo, tá querendo uma prescrição, né? é verdade. Ou tá com um relator que já declarou que ele vai votar, já viu que perdeu com os ministros lá e quer sair do foro prerrogativa de função. Ou seja, não é um privilégio. Não é um privilégio. É, Até não porque. foi criado para ser um privilégio, né? Exato. Mas até porque a pessoa perde o direito de recurso, né? Quem vai recorrer das decisões da STF? No máximo de turma para plenário, né? Decisão monocrática para turma. Então, É, assim. tá. Eu lembro que até na faculdade eu pesquisava muito sobre isso, estudava muito sobre isso, sim, porque, teoricamente, o foro de prerrogativa de função no STF, ele viola ali a Convenção Interamericana de Direitos Humanos com relação ao duplo grau de jurisdição, né? Que Exato. ela obrigaria a ter um julgamento por um órgão superior, né? E sendo você originariamente julgado pelo STF, não tem como, né? Você ter um julgamento por um órgão superior ao STF. É. Então, isso violaria a Violaria o convenção, né? grau de jurisdição, né? Que está previsto lá que não está previsto na nossa Constituição, é implícito na nossa Constituição, mas está previsto Isso. na Convenção Interamericana de Direitos Humanos. É interessante isso. E, por outro lado, se não é um privilégio, eu acho que no Brasil muita gente tem, né? Talvez poderia ter menos. Dar uma diminuída nos cargos. Porque, assim, será que tem tantos cargos importantes assim para ter um foro prerrogativo de função? Eu me questiono às vezes disso. E é justamente isso que eu Eu queria acho falar com você. Eu acho que a Constituição de 88 trouxe uma gama muito grande de cargos, né? Por causa da ditadura, né? Veio com esse medo, né, de julgamentos aí políticos, né? E aí acabou criando algo muito grande, né? Que hoje em dia acho que não é necessário, né? Exato. Faz sentido, exato. E, assim, por exemplo, um juiz de primeira instância, um promotor de justiça, será que precisaria? Não sei. Eu acho que um outro juiz julgá-lo, acho que não seria. Porque, para quem não sabe, juiz e promotor de justiça, juiz de direito e promotor de justiça, eles são julgados pelo Tribunal de Justiça, né? Que são os desembargadores, são juízes mais avançados na carreira. E eu não sei, talvez às vezes eu penso que talvez eles fossem, por exemplo, para mim é tão importante quanto a função de delegado, né? Tão importante quanto Uhum. a promotoria de juiz, e o delegado não tem essa prerrogativa, né? Muitas De fato. constituições tentaram, né, equiparar, a gente vai chegar nesse ponto, mas não conseguiram. Você queria falar uma coisa? Desculpa, eu te cortei. Não, não. A gente pode até falar já sobre isso, né? Sobre a questão da previsão da prerrogativa de foro, né? Como Exato. você bem falou aí, ela está prevista aí para algumas autoridades na Constituição Federal, né?
E muitas constituições estaduais tentaram prever para outras autoridades que não estão previstas na Constituição Federal, né? E aí o STF aqui, há muito tempo atrás, né, já entende que isso seria inconstitucional, né? O primeiro julgamento aqui do STF foi na DI 2553, que analisou a Constituição do Maranhão, né? E aí, recentemente, né, o STF teve um novo julgamento, a DI 558, foi julgada em 16 de 4 de 2021, esse mês, né? E analisou a Constituição do Rio de Janeiro. E lá tinha prerrogativa de foro para defensor público, para procuradores do Estado e para delegados de polícia, né? E aí o STF já seguindo nessa linha dele, desde essa DI bastante antiga, né, do Maranhão, entendeu que não pode, né, haver a previsão de prerrogativa de foro em constituições estaduais que extrapolem aquelas previsões da Constituição Federal, né? Quer dizer, que não tem um paralelismo na Constituição Federal. Então, já que a Constituição Federal não prevê prerrogativa de foro para o delegado federal, então os delegados estaduais na Constituição estadual também não poderiam ter essa prerrogativa de foro, né? É o famoso princípio da simetria. Ou seja, Isso. a Constituição Federal que prevê lá para os cargos federais e para alguns cargos estaduais também, algum foro por prerrogativa de função. E nada mais é o direito, né, de ser julgado por um juiz que está um pouco mais avançado na carreira. Essa é a ideia. Alguns pelos desembargadores de Tribunal de Justiça, outros por desembargadores federais, outros pelo STJ, outros pelo STF, e por aí vai, dependendo do cargo. E o curioso é que, como você bem falou, a Constituição Federal não trouxe para delegado federal, não trouxe para defensor público federal, não trouxe para a AGU, né, que é o advogado da União, digamos assim. Então, esses julgamentos que o STF, que você comentou, ele, justamente pelo princípio da simetria, já que a Constituição Federal não trouxe, as constituições estaduais não podem trazer paralelamente ao delegado de polícia, ao chefe também de polícia, que o STF já enfrentou isso, aos defensores públicos estaduais e aos procuradores do Estado, que são os advogados do Estado. É exatamente isso que você quis dizer, não é? Exatamente. O AGU acabou dando um jeito aí, né, de criar uma prerrogativa de foro para ele, né, porque virou ministro, né, agora o AGU tem status de ministro, então acaba tendo prerrogativa de foro também, né, mas como o AGU... Não por conta de ser... Por conta de ser ministro, por conta de ser ministro. Deram um jeitinho aí para... Decreto do governo federal, já teve no governo do Temer, e agora o governo Bolsonaro, ele replicou esse decreto, equiparando a função do advogado-geral da União a ministro. E na Constituição Federal, o ministro tem foro prerrogativa de função, tá, depender do crime, no STF. Então, assim, foi um passa-moleque na Constituição Federal, né? É até uma questão interessante, né? Se o AGU hoje, ministro, cometesse um crime, e será que ele seria julgado pelo STF ou será que entenderiam que é inconstitucional essa equiparação de prerrogativa de foro do AGU através de um decreto, né? Porque não está previsto na Constituição, né? Foi através de um decreto que ele se transformou em ministro, beleza, né? Mas isso traria para ele também um prerrogativo de foro que não está previsto constitucionalmente? Exatamente, boa pergunta. Eu acho que, na minha opinião, o STF não poderia julgar, né, o AGU aí, ainda que ele seja decretado, né, entre aspas, considerado, equiparado a ministro por decreto, não me parece que é a função do decreto estabelecer foro prerrogativa de função, né? Até porque na Constituição não se prevê, né, essa possibilidade de foro prerrogativa de função. Prevê para equiparação de ministro, mas para funções administrativas que o ministro tem, né, algumas proteções administrativas, alguns benefícios administrativos. Mas não me parece que for prerrogativa de função. Mas não sei. Eu gostaria de ver o STF falar sobre isso, viu? Seria interessante. Mas é isso, né? Eu, voltando um pouquinho atrás, estava explicando um pouquinho sobre por que existe prerrogativa de foro, né? Eu estava pensando também sobre isso. E eu acho que são dois motivos, basicamente, né? O primeiro, que você vai ser julgado por juízes um pouco mais experientes, né? Geralmente um órgão colegiado, né?
E isso seriam dois motivos. Você vai evitar que o investigado possa fazer uma pressão assim no julgador, né? Se for um investigado que tenha poder econômico ou poder político, né? E ele poderia pressionar um juiz de primeira instância que não teria a imparcialidade necessária para julgar essa pessoa. E também, por outro lado, para evitar talvez aí persecuções penais infundadas, né? Às vezes um juiz querendo perseguir determinada autoridade pública, né? Então, acho que são esses dois lados, né? Tanto para evitar persecuções infundadas, quanto para preservar uma autonomia e imparcialidade do julgador, evitando uma pressão econômica ou política com relação a ele, né? Eu concordo. Eu acho que tem. Eu já li sobre isso, né? Não é da minha cabeça que eu tiro isso. Eu acho que a doutrina aponta, às vezes, tem uma outra função, além dessas outras duas suas que você apontou, que eu acho que são as principais, mas tem uma outra que é um exemplo até que a doutrina traz, que é, imagine você, né, um desembargador, né, ou um juiz, vamos pôr um desembargador. Desembargador, para quem não sabe, um desembargador de justiça, né, desembargador do Estado, ele é julgado pelo STJ nos crimes comuns, né? Então, vamos supor você que não tivesse esse foro prerrogativo de função. E esse desembargador cometesse um crime, né? Esse desembargador, é o que você falou, ele pode influenciar no juiz, porque ele tem, de certa forma, ele está acima do juiz, ele conhece mais o tribunal que o juiz, mas vamos supor que seja um crime econômico e caia lá com um juiz que está começando a carreira. Talvez ele não tenha a dimensão do que é julgar um desembargador. Talvez ele não tenha, ainda mais um crime econômico, que pode atingir a economia e tal. Então, assim, eu acho que tem um pouco assim do juiz mais experiente enfrentar questões extrajurídicas. E extrajurídicas eu não falo de politicagem, eu falo de afetar a economia, afetar, por exemplo, num Estado, né, que se investe bilhões de reais. Você ali, o presidente de um tribunal de justiça, está envolvido num crime e é julgado por um juiz que manda prender assim de repente, sem muitas provas e tal, querendo, sei lá, ser justiceiro porque está começando a carreira ali, talvez um juiz mais experiente não desse essa decisão. Né? Ó, vai impactar no Estado, vai impactar na economia do Estado. O Estado pode parar, né? Então, vamos pegar mais investigações, vamos ter mais provas, não vamos ser que um juiz herói de primeiro, porque pode ser que lá na frente não se comprove totalmente isso. Então, a doutrina traz, assim, um juiz experiente para certos cargos seria mais interessante. Além do que você falou, ele pode sofrer pressão, pode sofrer influência política, né? E alguém mais acima, talvez não. Mas a gente sabe que muitas vezes sim também, né? Sim, é verdade. Uhum. Interessante esse tema. De fato, acho que são realmente esses três, assim, principais motivos, assim, do prerrogativo de foro, né? E como a gente falou, realmente a ideia é muito boa, né? Acabou sendo desvirtuada um pouco, né, talvez, mas a ideia eu acho que é realmente boa. Eu acho que Mas, talvez. Diga. o próprio STF já vem restringindo, né, a prerrogativa de foro, né, nos últimos anos, né? E, Para parlamentares, principalmente, né? Mas a sim, para tendência parlamentares principalmente. é O, isso com aí, você. A decisão recente do STF sobre os parlamentares, sobre deputado federal e senador, basicamente. Para quem não sabe, antigamente existia o foro prerrogativo de função, era all, assim, né? O senador ou o deputado federal cometeu crime, né? Ele era julgado praticamente pelo STF, automaticamente pelo STF, e se ele renunciasse ao cargo, esse foro cairia. Aí lá para os inícios dos anos 2000, isso mudou. tinha Disse, até uma olha, súmula, né? Falava a súmula tá, 394, né, do STF, uma súmula bem antiga, né, da década de 60, e que exatamente, ainda era aplicada, né? Era aplicada até o começo dos anos 2000, alguma coisa assim. E mesmo que a pessoa renunciasse ou que deixasse o cargo, mantinha a prerrogativa de foro, né? tá, exato. E aí isso mudou, o STF foi diminuindo esse poder que se tinha e se utilizava também de uma forma não nada republicano. E hoje o STF restringiu mais ainda, dizendo que o crime deve ser cometido no exercício da função e em razão dela. Ou seja, ele tem que estar no mandato e
o crime que ele cometeu tem que dizer respeito à função que ele exerce. Então, se ele exerce o cargo de deputado federal e cometeu lá uma injúria contra o irmão dele, e ele foi condenado por esse crime, ele não vai ser julgado pelo STF com isso. Mas se ele desviou verbas públicas ali como deputado federal e era deputado federal quando fez isso, o STF sim vai ter o foro prerrogativo de função. Não é isso? Exatamente, são esses dois requisitos cumulativos, né? Tem que ser um crime praticado durante o mandato e relacionado a essa função, né? Então tem que estar presentes os dois requisitos aí, né? Foi aí na ação penal 937, né, de relatoria do ministro Barroso, julgada em 2018, né, que houve essa mudança jurisprudencial e restringindo a prerrogativa de foro, né, que de fato estava muito ampliada, né. Foi uma discussão que começou no mensalão, né, que se intensificou no mensalão, porque muito se discutiu o desmembramento do processo, ou seja, desmembramento significa sai do STF, vai para a primeira instância para alguns réus e outros réus ficam lá julgados, porque tinha isso também. A pessoa que não tinha o foro prerrogativo de função, mas cometeu o crime com quem tinha foro prerrogativo de função, era julgado junto lá com a STF. Né? Isso foi caindo aos poucos, tem alguns ainda que mantêm isso, mas não é sempre. E o interessante é que o próprio Barroso, na época do mensalão, ele não era ministro da STF ainda, e ele como advogado, né, não também dos réus do mensalão, mas como advogado, doutrinador de direito constitucional, ele mencionava isso, precisamos colocar uma regra nesse foro prerrogativo de função, porque era um vai e vem de processo absurdo, que só privilegiava quem queria se beneficiar da prescrição penal, como você bem falou já, e também quem queria eventualmente fugir de um ou outro ministro lá que já tinha declarado seu voto, ou que já entendeu que tinha perdido. E isso foi muito comemorado pela doutrina, essa decisão da STF em 2018 que você comentou, que restringiu o foro prerrogativo de função. Eu acho que foi uma vitória. Uma vitória. Sim. Mas acabou que é uma decisão ainda muito problemática, né? Porque como foi algo que foi feito pela jurisprudência, e na verdade é algo que deveria estar em lei, né? Acaba que tem muitas lacunas dessa decisão e acaba tendo muitas dúvidas, né, com relação à perda do mandado, à reeleição, a reeleição para outro cargo, para o mesmo cargo, né? O que acontece em cada caso, né? E a jurisprudência aí tá construindo, né? Tentando, e a doutrina também, né, tentando explicar, né, o que vai acontecer em cada caso específico, né? Por exemplo, o STF já julgou que se a pessoa foi reeleita sucessivamente para o mesmo cargo, ela mantém a prerrogativa de foro. Quer dizer, se um prefeito cometeu um crime durante o exercício do mandato, tem um crime relacionado à função, vai ser julgado pelo TJ. Se ele perdesse, se na próxima eleição ele perder esse cargo de prefeito, aí vai para o juiz de primeira instância. Mas se ele for reeleito prefeito para o mesmo cargo sucessivamente, aí a prerrogativa de foro mantém, né? Ele vai continuar sendo julgado pelo TJ. Porém, em outra decisão, o STF já entendeu que se houver um interstício aí de tempo, né? Quer dizer, o prefeito cometeu o crime, está sendo julgado pelo TJ, aí ele tenta a reeleição, ele não é reeleito, aí passa 4 anos, depois ele é eleito novamente. Aí ele não tem direito à prerrogativa de foro, porque houve esse período aí que ele não teve o cargo, né? Quer dizer, eu não sei se isso realmente faz tanto sentido assim ou não, né? Mas Veja, eu acho que o primeiro passo foi dado. Eu não gosto muito de canetada, assim, mas assim, eu percebo que os congressistas eles não iam fazer uma emenda constitucional para não ia. eles estavam se beneficiando com isso, né? Então eu acho que o STF mandou bem de ter pelo menos traçado um início nisso, de que, Um olha, panorama geral, né? exato, um panorama de dizer uma regra geral para falar assim, olha, no mínimo tem que estar no mandato e exercer a função, e o crime tem que dizer respeito à função, porque é o mínimo, é o mínimo. Agora outras questões sempre vão surgir e mais, muito se discute até que momento, né, que ele tem o foro, porque se ele renuncia, ele continua, mas se ele renunciou até a entrega do relatório, ou seja, o início do julgamento, né, que é quando o relator entrega o relatório, se ele renunciou até ali, beleza, não vai ter mais o foro.
Mas se ele renunciou depois dali, aí já iniciou o julgamento, então ele tem o foro. Então, assim, são questões muito tênues, que é muito difícil de Sim, uma é emenda constitucional, difícil. entendeu? Então, talvez eu comemoro essa decisão. Não, com certeza. Eu acho que é bom, é muito bom. Mas o STF poderia ter dado uma. Ou nos próximos julgados pode, né, trazer maiores requisitos, né? Explicar É, melhor o que ele entende, né, dessa prerrogativa de foro. E, eventualmente, né, cabe realmente ao legislativo, né, fazer certinho, né, quais vão ser os parâmetros, né? Quem que vai manter, quem vai perder, caso de reeleição, como é que vai ficar. Então, um eu acho outro exemplo que é muito bizarro, que eu achei bizarro o deputado estadual. Ele tem prerrogativa de foro do TJ, com crime durante a função, certo. relacionado à função, está sendo julgado pelo TJ. Se ele for reeleito deputado estadual, ele vai manter o foro no TJ, porque ele foi reeleito sucessivamente, segundo a jurisprudência do STF, vai manter o foro prerrogativo de função. Mas se ele não for eleito deputado estadual e for eleito deputado federal, como não é o mesmo cargo, ele vai para a primeira instância. E não Ah, faz realmente sentido. é, Mas eu vi um julgado do STF nesse sentido, porque como não é o mesmo cargo, entendi. ele perderia o prerrogativa de foro e iria para a primeira instância. Quer dizer, se ele é reeleito e continua deputado estadual, ele mantém a prerrogativa de foro. Mas se ele vira deputado federal, ele perde. Mas é curioso que ele praticou o Curioso. crime estadual, né? Não faria muito Sim, sentido. sim. Não faria muito sentido, porque o crime foi em razão da função estadual. Eu consigo ver uma lógica Foi, nisso. Não faz muito sentido ele ser julgado pelo STF se porque o STF no fundo está ali para garantir uma função federal, né, um cargo federal. E ele não praticou crime naquele, ou seja, ele não violou aquele cargo federal, mas ele também não está mais com aquele mandato estadual para ser julgado pelo De fato, algum sentido faz, algum sentido faz. não, É estranho pensar, mas algum sentido faz. não faria nenhum sentido para mim se ele continuasse com foro estadual, por exemplo. Daí, pô, o cara não é mais nada estadual. Mas assim, Verdade, verdade. é o direito, né? Tem sentido para todos os lados. Se você consegue trazer sentido para todos os lados. Né? Mas interessante É esse verdade. caso. Gostei. Eu não conhecia, sinceramente falando. Legal. E Diga. mais alguma coisa que você quer dizer sobre esse tema específico? Não, eu queria mudar de tema. Queria falar de inquérito policial. Você que é o rei do inquérito aí em Ji-Paraná. Meu instrumento de trabalho, né? Tem que saber um pouquinho sobre isso. Eu queria saber de você como é que está essa questão da precisa de autorização para, por exemplo, investigar quem tem foro prerrogativo de função, tá? Tem lá Uhum. vou dar um exemplo aqui para a galera. Tem lá um prefeito aí de Paraná, né? Cometeu um crime federal, tá? E você precisa investigá-lo. E esse prefeito vai ser julgado pelo TRF, certo? O foro Certo. prerrogativo de função dele é o TRF porque é crime federal. Então é o Tribunal Regional Federal. De qual região aí? Primeira? Não. Aqui é terceira? Segunda? Terceira, acho que é. Não, terceira região é São Paulo. Bom, enfim. Né? Vai. Enfim. No TRF. Vai ser julgado no TRF, ele cometeu um crime federal e você vai investigá-lo. Para você investigá-lo, você precisa pedir autorização para o TRF? Então, curioso, né? Há um tempo atrás entendia-se que toda autoridade com prerrogativa de função, você também seria necessário pedir autorização judicial para a pessoa, para o órgão, né, que detém a competência para julgar essa pessoa, para que também houvesse a autorização para a própria instauração do inquérito policial, né? Eu sinceramente não sei da onde que veio essa ideia, né? Porque isso não tem nenhum tipo de previsão legal ou previsão constitucional nesse sentido, né? Eu acho que realmente foi uma ideia de proteger, né? Realmente autoridades ali. Eu não sei se de investigações, possíveis investigações infundadas que poderiam ocorrer, mas realmente não tinha nenhum tipo de previsão legal nesse sentido, né? De ser necessária autorização judicial para a instalação de inquérito. Quer dizer, pela Código de Processo Penal ali, a autoridade policial sempre teve autonomia para instaurar inquéritos em ação penal pública incondicionada, né? De ofício, né? E o Ministério Público tem o poder de requisitar também a instalação de inquérito nos crimes de ação penal pública incondicionada. Só que o STJ, recentemente também, né? Em 2017, no RHC 77518, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas,
eles restringiram essa ideia de que seria necessária autorização judicial para a instauração de inquérito policial, né? E hoje em dia entende-se que somente seria necessária autorização judicial em alguns casos específicos onde realmente existe uma previsão. Por exemplo, no regimento interno do STF, fala que o inquérito policial tem que ser instaurado pelo relator. Realmente, eu também não existe previsão legal nesse sentido, né? Mas está escrito lá no regimento interno do STF. Então, o STJ entendeu que, por estar escrito no regimento interno do STF, nos casos que envolviam pessoas que por prerrogativo foram no STF, ainda seria necessária autorização judicial. Um outro exemplo, magistrados, pela LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura, quando o... No caso do STF, é o STF que tem que dar autorização, é isso? É o presidente do STF, certo? E isso seria vai ser o relator, né, na verdade, do inquérito policial, né? Que teriam que dar... Porque, pela regimento interno do STF, quem teria que requisitar a instauração de inquérito policial nos casos de crimes de pessoas com prerrogativo de foro no STF seria o próprio relator, né? Ele que requisitaria a instauração de inquérito policial para a autoridade policial ou para o Ministério Público. E aí entende-se, então, que... então, nos casos de prerrogativo de foro do STF, então, deputados federais, senadores, ainda hoje é necessária autorização judicial para instaurar inquérito, autorização judicial do STF, né? Um outro exemplo é os magistrados, né? Porque, segundo a LOMAN, quando se tem algum tipo de notícia com relação a juízes, quem tem a atribuição de conduzir esse inquérito policial é o próprio Tribunal de Justiça, né? Então, como a atribuição de, teoricamente, conduzir um inquérito policial seria do Tribunal de Justiça, então seria também necessária a autorização judicial do tribunal para se instaurar o inquérito. E hoje em dia é o que se faz, né? A polícia vai lá, pede autorização e investiga o juiz. Não é o próprio judiciário que investiga, né? Apesar de, teoricamente, estar escrito isso na Lei Orgânica da Magistratura. E o outro exemplo seria com relação aos promotores de justiça, que é basicamente igual, né, o que está escrito ali na Lei Orgânica da Magistratura, se repete ali na Lei Orgânica do Ministério Público, né? Quando tem qualquer tipo de notícia de crime por parte do promotor de justiça, quem tem que investigar o promotor de justiça é o Procurador-Geral de Justiça. Então, entende-se ali que seria necessária uma autorização judicial para a instauração de inquérito também contra os promotores, né? Mas qualquer outro cargo, hoje em dia, entende-se que não é mais necessário. Então, por exemplo, governadores, prefeitos, não tem se exigido mais autorização judicial para instaurar inquérito contra essas autoridades. Até porque uma lei prevendo que tem que ser autorizado pelo executivo ou pelo judiciário, o que quer que seja, para se investigar um prefeito, um governador, não cairia bem, né? Pois é. É bom lembrar para a galera que essas leis que ele citou, ou seja, são 3 leis, né? A LOMAN, a LONSP, que é a Lei Orgânica do Ministério Público, que abrange o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, e o regimento do STF, são todas leis antes da Constituição de 88, né? Então são leis que permitem isso, são leis utilizadas, né, para tudo, para reger a carreira dessas e para também reger o STF, mas tem algumas previsões que tem um pouco de resquício, né, do período de ditadura e que ainda se segue, que são essas que você citou, né, promotor, procurador federal. Por exemplo, a questão da LOMAN, que fala que quando um magistrado comete um crime, seria investigado pelo próprio Tribunal de Justiça, hoje em dia isso não faz sentido, né? Quer dizer, imagina lá o juiz saindo aí na rua, como se fosse um detetive, investigando, sempre fico pensando nisso, né? Isso fica na minha cabeça. Mas né? Porque é bom lembrar que antes da Constituição de 88, o juiz investigava também, né? Existia a figura do juiz inquisidor, ela era comum. Então existiam, na verdade, se dava o poder demais para a polícia julgar também, né? Então mesclava o que o juiz fazia, o que a polícia fazia, e isso só se separou com a Constituição de 88. Só que ficaram esses resquícios. E esses resquícios, como não são políticos, pessoas eleitas, ninguém grita, ninguém fala nada, então fica lá. Mas legal que você falou. Então, respondendo a minha pergunta, o prefeito, para você investigar um crime federal do prefeito, você instaura inquérito e segue o jogo, né?
mete pau. Não precisa de autorização hoje em dia para instaurar inquérito contra o prefeito. Já aconteceu aí? Ano passado teve uma operação muito grande aqui contra prefeitos da região, né? Eu não estava aqui ainda, né? Mas 4 prefeitos da região que chegaram a ser presos, né? Mas acaba acontecendo, né? É, infelizmente, né? Infelizmente. A Infelizmente. confusão do público com o privado, desde nossa fundação como república e ainda acontece, né? Infelizmente. Mas um dia a gente vai melhorar nisso, se Deus quiser. De fato, né? E só com relação à questão da prerrogativa de foro, né? Da restrição, que eu ia falar, que eu lembrei aqui do negócio dos magistrados, né? Que eu falei aqui que a gente não ainda precisa de autorização judicial, teoricamente, para investigar os magistrados, né? A questão da prerrogativa de foro foi mais ou menos na mesma linha, né? Houve essa restrição da prerrogativa de foro, basicamente, como você falou, com relação a parlamentares federais, né? Mas existem já decisões de que essa restrição de prerrogativa de foro não se aplica, por exemplo, a desembargadores, né? Que foi até o exemplo que você deu aí no começo, né? Porque na decisão do STJ, falando que não se aplicaria, ele falou, imagina que um juiz de primeira instância iria julgar um desembargador vinculado ao mesmo tribunal. Como é que ele vai ter autonomia suficiente para julgar esse desembargador? E aí o STJ entendeu, então, que essa restrição à prerrogativa de foro não se aplica, então, também aos desembargadores, né? Aos juízes em geral não chegou até essa discussão, né? Então, eu não sei o que eles vão falar, né? Mas, pelo É, menos, aos desembargadores. eu acho que faz sentido, sabia? Eu acho que faz sentido. Eu acho que desembargador, ele tem tanto poder, e tem mesmo no Estado, sabia? Ele é um cara que passa tudo na mão dele. É incrível, a competência da justiça estadual, ela é enorme, enorme, passa tudo na mão de um juiz também, né? Digo, passa tudo, o que eu digo tem muita, muita coisa para ele julgar, né? E, Uhum. então, faz sentido o fato também do desembargador, a proximidade que ele tem, a gente imagina São Paulo, talvez, tem mais de 350 desembargadores de São Paulo e mais de 2.000 juízes. Talvez menos, né, o estado de São Paulo. Mas tem estados que tem bem menos juízes, bem menos desembargadores, eles se conhecem, eles se falam, né? Então, é, 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 eu acho eu vejo com bons olhos assim esse foro prerrogativa, até porque vai ser o STJ lá em Brasília julgando um cara do. Eu acho que cai bem. Eu acho que cai bem. Eu gostei dessa decisão do STJ. Eu me lembro quando saiu, eu fiquei pensando, putz, será que o STJ vai enfrentar tudo? Eu lendo lá, falei, o STJ, será que vai falar de todos os juízes e tal? Não, só falando dos desembargadores mesmo, Não, realmente. falou nada. Fugiu da discussão, né? Com relação ao juiz geral, não falou, né? E acho que realmente fugiu dessa discussão, né? Exatamente, exatamente. Mas muito legal. Mas né, Feito, acho que viu? nesse julgado ele chegou a falar que também se aplicaria a restrição se aplicaria a governadores e a conselheiros de tribunal de contas, né? Então, além dos parlamentares federais aí, ele incluiu governadores, membros do tribunal de contas. Eu acho que, na verdade, essa restrição vai se aplicar a todos, com exceção de magistrados, promotores, no É. fundo, Vamos, vai ser isso, né? vamos só retomar. Essa restrição a que ele se refere é a restrição de cometer o crime naquele cargo e em razão daquela função, né? Porque antes Exato. bastava estar no cargo, porque ele tinha o foro prerrogativo de função. Agora não, tem que estar no cargo e aquele crime estar relacionado com a função que ele exerce. Então, ficou para deputado federal, senador, desembargador e TCE, é isso? Conselheiro de tribunal de contas. É. Que, na verdade, tem cargo equiparado ao de desembargador, né? Vamos falar a verdade, que também é julgado no STJ. E eu, na boa, eu acho que não vão falar sobre juízes e promotores, porque a tendência é cair, eu acho. É uma coisa da minha cabeça, tá? Não é uma coisa que eu estudei, mas o que eu vejo doutrinadores falando pela boca mesmo, não escrevendo, que eu ouço, é que a tendência é diminuir o foro prerrogativo de função no Brasil e juízes, promotores não terem igual delegados, defensores. A gente vê uma vasta jurisprudência já do STF barrando, assim, sem nenhuma discussão, quase por unanimidade,
o foro prerrogativo de função de defensores, delegados, procuradores do Estado. E eu acho que é a tendência juiz e promotor entrar, porque são cargos equiparáveis, na minha opinião. São tão importantes quanto. Sim, realmente. Acredito que sim, a tendência é restringir, mas tem que restringir por emenda constitucional, né? Então só, talvez quando a gente tiver um parlamento aí, talvez um pouco mais, não sei, não sei se o parlamento atual esteja muito disposto a isso agora não, né? Agora, vem cá. Um seguidor comentou ali, você tá de sobreaviso? Tô tomando energético aí igual louco, cara. Eu ia comentar isso agora. Pior que eu tô de sobreaviso. Sério mesmo? Ah, não sabia, Sério, cara. mas sobreaviso aqui é tranquilo, pô. Geralmente é um flagrante por semana, não tem tanto flagrante assim que não. Aqui não é. A PF é muito diferente do que a Polícia Civil, assim, nesse sentido, né? Muitas vezes Sobreaviso, na Polícia Civil. Oi? sobreaviso é a mesma coisa que plantão, ou plantão você tem que estar lá? Qual que é a diferença? Então, plantão as pessoas ficam na delegacia, né? Tá. E geralmente na Polícia Civil os delegados tiram plantão, né? Porque a quantidade de flagrante é tão grande, né? Que o Ah, delegado tem que ficar lá, né? Mas é que na PF a quantidade de flagrante não é tão grande assim, né? O volume não é tão grande. Então a gente pode ficar em casa, aí aconteceu qualquer coisa, chamam a gente, né? tá. E a quantidade de flagrante não é tão grande assim, não. É uma vez por semana. Crime ambiental, basicamente. Não, né? Daí não. Daí é tudo. Bastante. Eu já fiz 4, 5 flagrantes aqui. A maioria Hoje, foi de crime ambiental. Meu primeiro flagrante foi extração de caceterita. Sabe o que é caceterita? tem a menor ideia que é isso. Eu também não tinha a menor ideia quando me ligaram. Eu falei, então, aprenderam alguém que com 2 toneladas de caceterita. Eu falei, caralho, que porra é essa? Aí que eu Tô fui pesquisar, né? pegando caceterita. Mas o que é? Explica aí. É um minério, né? Um minério que é bem da União, né? Então é aquele crime lá de extração de bem da União. Tá? E aí foi meu primeiro flagrante, né? 2 toneladas de caceterita. E hoje? Já pegou alguma coisa ou não? Do quê? Hoje, esse foi o primeiro inquérito de hoje, você tá falando, ou da sua carreira? Não, foi meu primeiro flagrante da minha carreira, né? Faz aí Hoje. logo que eu Já pegou comecei. algum? Foi na, Hoje chegou algum? esse flagrante foi na. Não, hoje não teve flagrante, não. Hoje não teve flagrante, não. Espero que não tenha, espero que não tenha. Tomara que não. E se E. tiver também, tamo aí. Eu tenho certeza disso. E plantão? Plantão você já pegou? Costuma pegar? Como é que é? Então, o delegado aqui não faz plantão, né? O delegado Não? aqui não faz plantão, o delegado só faz sobreaviso. Tá. Porque como a quantidade de flagrantes é pequena e como aqui a cidade é pequena também, qualquer coisa que acontece assim, chamam a gente. 5 minutos eu tô lá na delegacia, né? Pra poder resolver, né? Fazer o flagrante. Então não tem por que ficar lá na delegacia, né? E é eletrônico? O inquérito? O inquérito hoje na Polícia Federal é 100% eletrônico. Ah, Aqui em Paraná, todos os inquéritos já são eletrônicos, já começa desde o início eletrônico. Alguns estados ainda estão tentando digitalizar alguns inquéritos, ainda não tem 100% de inquérito eletrônico, mas aqui em Rondônia, acho que no estado inteiro, acho que todos os inquéritos já são inquéritos digitais, eletrônicos. Isso ajuda demais, assim, é realmente muito melhor. e vem cá, você chegou a assumir como delegado estadual da Polícia Civil aqui em São Paulo? Porque eu lembro que você passou, né? Não, passei também, mas não cheguei a assumir, não. Porque eu sabia já que eu tinha passado aqui no Federal, né? Já vinha pra cá, ia fazer academia de polícia, eu acabei nem fazendo nem a última fase do concurso aí, que foi o psicotécnico. Ah, Também porque é uma pena, né? Mas o salário de delegado de polícia civil aí de São Paulo é o pior do país, né? É até ridículo falar isso, porque São Paulo é o estado mais rico da federação e o delegado aí é o delegado com o pior salário do país, né? Acho que é realmente um absurdo, né? Então, por esse fator, assim, eu não queria, né, assumir aí também e tal. na Apesar época de que eu eu, amar o meu estado. na época que eu trabalhei no Ministério Público, eu fiz uma pesquisa, eu era analista, né? Que é um cargo abaixo do promotor de justiça. A gente ganhava igual o delegado de polícia, cara. E Eu conhecia analistas que tinham passado no concurso ou não queriam fazer o concurso para delegado porque não valia a pena para eles. valia. Tipo, às vezes você É muito é, mais o trabalho de analista do tem que que de delegado. ser realmente porque gosta, né? Porque realmente quer ser polícia, né? Porque senão você vai ter muito mais responsabilidade, muito mais trabalho, teoricamente, e para ganhar menos ou para ganhar a mesma coisa, não faz sentido, né? Eu fui analista,
Mas delegado de polícia é mais importante que analista. Tem que ganhar mais. Tem que ser melhor Tem remunerado. mais responsabilidade, né? Tem mais Mas, responsabilidade. óbvio. É. E Realmente, é uma pena. uma tristeza falar isso. Dá até vergonha do meu estado. Não podia. Mas acontece, né? A gente sabe por quê e vida que segue. É. Mas muito Esperamos feliz. dias melhores aí pra Polícia Civil de São Paulo. Saudade, cara. Tava com saudade de falar com você, de te ver. Muito feliz e aprendi muito hoje com você, viu? Me ensinou decisões do STF Não, aí. tamo junto. Muito legal. Que isso, foi um prazer, foi um prazer. Vamos fazer mais vezes aí, né? Um baita de professor sempre, vamos fazer sempre. Um baita de um professor, um baita de um amigo. Só tenho orgulho, sabia? Tamo Pra quem junto, meu amigo. falei para ele antes que eu queria chamar ele de Dr. Lucas, né? Porque eu tava com vontade de chamar ele de Dr. Lucas, mas Não, precisa disso não, né? É, fica muito sério, muito formal, né, Dr. Lucas? Dr. Lucas. Legal. Para quem não sabe, a gente fez faculdade junto aqui em São Paulo. Meu veterano. Sete qual turma mesmo, Léo? Sou da 182, 182. é da 184, não é? 184, exato, 184. Aninhos de diferença. E é isso. Muito Isso aí. feliz. Vamos fazer mais vezes, tá bom? Cara, seu Instagram tá sensacional aí, curtindo pra caramba todas as suas postagens. Realmente conteúdo de muita qualidade. Tanto que já tá crescendo muito rápido, né? Então, meus parabéns. Muito obrigado. E vai só crescer mais aí, tenho certeza. A gente Muito tá sucesso pra gravando, você aí. aprendendo. E vamos. Difícil, E faz tamo aí, cara. Quando você quiser fazer aí um vídeo, Obrigado. bater um papo aí sobre qualquer assunto, tamo junto. Foi esclarecedor. A gente tá, para quem não sabe também, o Lucas me ajuda muito, assim, eu tô há um mês e meio com a página, com o perfil, e apanhando, assim, eu falo, porra, me ajuda aí, me ajuda aí. Ele, na hora, não, é isso, é aquilo e tal, me reposta, só tenho a agradecer e a gente vai seguindo se fortalecendo e qualquer hora eu vou aí, hein? Eu vou aparecer aí. Fechado, vem cá. Vem cá me visitar. Vamos lá visitar uns índios lá na aldeia indígena e tal. Fechado. Tamo junto, parceiro. Um abraço, bom Tamo final de junto, meu amigo. aviso aí. Toma mais energético que vai precisar. Vai chegar um monte de inquérito hoje. Jogar uma caçamba lá de caceterita daqui a pouco. Obrigado, viu, irmão? Um abração. Valeu, meu amigo. Abraço, até Boa mais. noite. Tchau.